Olá pessoal, meu nome é Vinícius Travincas, eu sou do primeiro período do curso de Design no SEUMA. Eu estou gravando esse podcast para a cadeira de organização profissional. Trouxe aqui o Gustavo Santana e eu vou deixar ele se apresentar um pouco para vocês. Olá pessoal, aqui é Gustavo Santana, eu sou gerente de comunicação do Grupo Mirante, estou na casa há quase 20 anos e eu comecei como diretor de arte, né, como um designer. Há 20 anos atrás comecei, a maioria das marcas do grupo são minhas. O trabalho foi acontecendo, hoje em dia estou numa fase mais sênior, digamos assim. E estamos aí à frente de tudo que o grupo faz em comunicação com os nossos públicos, seja material interno, seja campanhas institucionais, projetos comerciais, projetos para o mercado, programas para rádio, televisão, enfim. Tudo que é de comunicação do grupo passa pelo nosso setor. Tá, então a ideia do podcast é discutir sobre um artigo que eu li que fala justamente sobre a diferença de um designer novato e de um experiente, para ver como é a diferença no trabalho deles. Então, tem aqui um novato, né, que está iniciando a carreira agora, iniciando a graduação, e um com mais de 20 anos de experiência. No começo do artigo, ele vai fazer um experimento, né, comparando com esses designers novatos e os experientes. E para isso, primeiro ele define quais seriam as fases de um processo de design. Ele coloca aqui descobrir, definir, desenhar, desenvolver e entregar. Sendo que para esse estudo ele vai focar nas primeiras 3 fases de descobrir, definir e desenhar, porque as outras 2 seria mais para se concretizar mesmo o produto, fazer teste, então não caberia nesse experimento. Então, descobrir seria buscar informações sobre o que isso deve ser feito, né? Briefing. Seria exatamente o briefing, entender o que o cliente quer, buscar referências, etc. Definir seria depois de juntar todas essas referências, alinhar realmente o que seria desenvolvido. E desenhar seria prototipar isso. Briefing, escopo e protótipo. Isso. Eu queria saber de ti, como tu que já trabalha nisso, como tu desenvolve esse teu processo? Tem um processo organizado na hora de começar um projeto? No começo de carreira, já que a gente está falando disso de jovem, experiente, assim, no começo de carreira, eu não tinha formação em design. Na verdade, minha formação mesmo, minha habilitação é comunicação social em relações públicas. Depois de algum tempo já trabalhando na área, que eu fui fazer uma pós em design gráfico na UFMA. Eu tinha muita gente que entra na faculdade de publicidade, de design, que desenha bem, que tem alguma veia artística e que por isso se identifica com o curso. E às vezes no meio do caminho percebe que não é bem aquilo. Não, isso é bem comum mesmo. Na minha turma mesmo, Tem muita a gente que maioria gosta. das pessoas, eu inclusive, né, eu já tinha essa veia artística, por exemplo, faço ilustração, e fui aos poucos passando para realmente fazer um design. Realmente trabalhar de forma mais metódica com isso. Acontece bastante. Então, no começo, eu era muito guiado por essa questão artística, como se 90% do trabalho fosse inspiração. Então, eu tinha um cliente que aparecia para fazer alguma marca, alguma coisa, e eu me sentava naquilo ali. A primeira coisa que eu fazia era abrir o software que eu trabalhava na época e começar a procurar uma fonte que casasse com aquilo ali, e vendo ideias que vinham na cabeça, enfim. Havia uma metodologia porque eu buscava tipografias e fazia de uma forma empírica essa seleção, se combinava ou não com aquele nome, com a ideia do que a gente queria passar e tudo. Mas só depois de ter feito a especialização e, na verdade, ter trabalhado também em agência de design e publicidade, é que eu comecei a fazer as coisas no processo correto. Então, hoje, quando um cliente me procura, a primeira coisa que eu faço é ter uma reunião sem me preocupar com o tempo,
e eu peço que ele não se preocupe com o tempo, porque eu quero ouvi-lo bastante. Eu estou ouvindo a pessoa e fazendo várias anotações, porque nesses 20 anos a gente percebe que às vezes as pessoas dizem que querem uma coisa e na verdade querem outra. Eu tô com um job que está assim, uma cliente que quer desesperadamente mudar a marca porque ela quer desvincular de uma sociedade, ao mesmo tempo ela é muito apegada visualmente à concepção daquela marca que ela tem. Como assim? Eu vou mudar uma marca e na hora que eu quero conversar sobre o que essa nova marca vai passar, eu não quero me desvincular daquela marca visual. Entendi. Tem uma antagonia bem ali. E aí eu já tenho alguns exercícios prontos. Eu tenho alguns formulários de preenchimento de briefing que eu dividi em etapas, depende de cada momento. Então, eu tenho um primeiro formulário que, antes de eu conversar com a pessoa, eu já jogo ali para coletar informação de concorrência, de ramo de atividade, tempo de atividade, o que a pessoa está esperando mais ou menos do trabalho, enfim, quais são as expectativas. Depois eu passo para a parte criativa mesmo, onde eu começo a questionar valores e às vezes eu tenho perguntas que são assim, se sua marca fosse um ator, uma atriz, quem seria? Se sua marca fosse um político, quem seria? Daí a gente vai tirando, sem a pessoa perceber, muita informação do que ela imagina da marca dela. Eu acho que isso aí ajuda porque, às vezes, né, o cliente vem sem saber definir exatamente, saber o que ele quer, né? Então, acho que esses questionários ajudam a tu, talvez, perceber o que ele está querendo, mesmo sem eu saber sempre dizer. boto assim uma pergunta que confronta a anterior. Então, assim, eu tenho lá uma série de 20 adjetivos para ele marcar quantas quiser que a marca dele vai ser ou é. Então, sofisticada. E aí eu posso ter rústico, né? Para ver se talvez ele não está se contradizendo, certo? Começo por esse primeiro formulário, reunião, depois eu tenho o segundo formulário, aí eu monto um formulário com o escopo do que eu vou fazer, digo o que eu identifiquei, qual é o caminho que a gente vai traçar, sem nenhuma proposta visual, sem nada. Então ele fica sabendo quanto ele vai gastar, em quantas vezes ele pode pagar, o que ele me disse nos questionários e que caminho que a gente vai seguir, qual é o posicionamento de marca, etc, etc, etc. Depois disso, começo de fato a rascunhar, porque também nesse tempo todo eu percebi que tem muito de gosto e design não é gosto. Design é você cumprir um briefing. Eu tenho projetos que eu não gosto, mas eu me orgulho de ter no meu portfólio, porque cumpriu é uma exatamente marca que cumpriu o que o briefing pedia, eu não sou público-alvo dessa marca, então o meu êxito está em ter entregue aquilo que se esperava e que se comunica corretamente com o público daquela marca. E eu acho que isso aí, nem falando nisso no artigo, mas acho que quem está começando, né? Porque tem muita gente que, como tu disse, né? Tem uma veia artística, trabalha com desenho e tal, e entra no design. E muita gente também que sabe mexer no programa, por exemplo, sabe mexer no Photoshop e tal. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu comecei porque eu sabia mexer no Photoshop então eu acho que eu já estou apto a fazer algum projeto aqui. E muitas vezes quando tu tá nesse nível, tu acaba focando muito mais na estética das coisas do que na função. Então, às vezes antes mesmo do briefing, tu já começa a fazer tipo, o cliente te falou poucas coisas e tu já começa a pensar aqui em opções para mandar para ele. E acaba que muito provavelmente tu não vai chegar na função que entre 85% e 98% dos designers que estão começando, se eles não tomarem cuidado, eles vão sofrer de uma síndrome que chama síndrome do gênio incompreendido, que é quando ele acha que aquela solução que ele tem na cabeça ela é perfeita, ela é ideal, e é aquilo ali, e o cliente não está entendendo porque ele é burro, porque ele não entende o negócio, porque eu estou dando uma proposta melhor. Mas enfim, tu estava falando do teu processo, né? Primeiro tu faz esse briefing, tem as etapas do briefing com o cliente, depois briefing, passa para... briefing, entrevista, o escopo. Aí depois eu mergulho mesmo
em rascunhar o que eu estou querendo, faço muita pesquisa na internet sobre concorrentes, sobre práticas e tendências de design. Então, todo ano a Pantone lança uma cor do ano, todo ano tem alguns gurus aí do design que dizem quais são as tendências que vão ser para aquele ano e tudo. Então eu pesquiso muito, vejo o que está alinhado dentro com aquele escopo. Depois disso tudo, mockup para poder fazer uma boa apresentação, né? E mostrar que cada traço que está dali, cada cor que foi aplicada, ela tem um porquê e que está ali naquele escopo que a gente montou originário do formulário e da entrevista. Então, isso do porquê de cada coisa também eu acho que tu vai aprendendo com o tempo, né? Que quem está começando agora não tem muito isso. Que é aquela coisa de ir mais pela estética. Essa cor fica bonita, então vai ser essa. Mas ainda sobre o teu processo, tu sabe, já prestou atenção nisso, se ele é linear ou vai indo e voltando, porque isso é uma coisa que eles mostram no estudo, né? Então, Claro que uma vez já ou outra, aconteceu sim, né? Mas... das duas formas. Eu prefiro que ele seja todo linear. Mas tem uma coisa que acontece na vida quando a gente sai da faculdade, é que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente aprende. No papel tudo é lindo, é lindo. E aqui eu tive prática. muitas brigas com pessoas porque eu queria trazer essa questão da academia para cá. E a vida real dos negócios, ela é diferente, ela é dinâmica. E às vezes, para você dar conta e entregar as coisas no prazo que estão pedindo, a gente queima etapas. E às vezes não dá muito certo. Então a gente precisa voltar e fazer na forma correta. Entende? Eu já fiz das duas formas, eu prefiro que seja linear. Quando eu tenho tempo ou mostro para o cliente que ele precisa de tempo para adaptar e fazer as coisas, eu consigo fazer no tempo certo e as coisas têm uma fluidez melhor. Essa cliente que eu falei, que eu estou trabalhando, que está nessa antagonia, preciso mudar a marca, mas eu tenho um apego com a marca, eu preciso dar tempo para ela amadurecer as ideias dela e entender que não é bem assim. Beleza. Voltando a falar sobre o artigo, né? Lá, a primeira diferença que ele coloca, né, entre um novato e um experiente, seria a forma de fazer esse briefing. No caso, ele identificou que, pelo menos, segundo os estudos dele, e pegando essas pessoas que foram fazer, né, o teste, os novatos tendiam a fazer uma busca em profundidade, que eles chamaram. Então, diante do problema que eles têm que resolver, eles mergulhavam dentro de um dos tópicos desse problema antes de passar para o outro, enquanto um experiente fazia uma busca em largura, que eles chamaram. Então ele ia tentando identificar todos os tópicos desse problema para ter uma visão mais geral, né? Essa visão mais holística que tu falou. E pelo que tu falou, então tu acha que realmente um experiente tem essa visão mais holística de tudo. Eu acho que formulário de briefing assim já é meio commodity. Se tu entrar num Google e pesquisar, tu vai encontrar vários formulários com muitas perguntas muito parecidas. E algumas precisam estar ali para tu teres a resposta do caminho que quer seguir. Mas o que vai diferenciar um pouco do iniciante pro sênior, pro mais velho, é a capacidade de saber ler a pessoa. É mais sobre... Apesar do desenho industrial, originalmente, do design, ele está dentro da área técnica, né, de exatas. Nesse momento ele é humanas, ele é completamente de humanas, porque é mais do que as perguntas que no briefing eu consegui interpretar o desejo da pessoa. Que é como eu estou dizendo, às vezes tu diz que tu queres uma coisa, não é o que tu quer. Entendeu? Na vida tem muito disso. Tem muita gente aí que não sabe o que quer. Tem que e aí tu precisa tirar dela e mostrar para ela, ó, o que tu tá me indicando é isso aqui, não, olha aqui tua resposta, o que tu tá querendo é tal coisa, entende? Aí beleza, passando pro experimento em si, né? O que eles fizeram? Eles pegaram esses dois grupos, né, de novatos e sêniors,
E eles fizeram um experimento onde eles davam uma situação para eles resolverem, né? E eles tinham que fazer esse processo todo falando em voz alta. Então, falando em voz alta, o que eles estavam pensando. Então, agora eu estou pesquisando referências. Agora eu estou comparando aqui com os concorrentes. Agora eu estou pensando na primeira opção aqui visual para essa marca. E uma das coisas que eles identificaram aqui, que foi, eu te perguntei, né, se o teu processo é mais linear ou vai indo e voltando. Os dois tinham esse processo de ir e voltar, talvez pelo esquema como foi feito, né, o experimento, eles tinham 1 hora para fazer isso tudo, né. Então eles liam um texto só, não tinham essa conversa com o cliente, eles liam um texto simulando esse cliente e tinham que ficar vendo o texto, mais ou menos o que ele queria, procurando referência na internet e fazendo os testes. E percebeu-se que os dois grupos ficavam indo e voltando muito, né? Principalmente entre a fase de descobrir e definir o processo. Mas a grande diferença que descobriram foi que na segunda metade do desafio, na segunda meia hora, esses designers sêniores conseguiam ficar mais tempo projetando, desenhando realmente opções para o produto. Enquanto os novatos tinham que ficar voltando muito para ter certeza do que eles estavam falando, né? E também outra coisa que perceberam foi que normalmente o design experiente pegava muitas referências de outros trabalhos, né? Que é uma coisa que com certeza falta para quem está começando. Então, não sei, às vezes tu vai pensar em alguma solução que para ti que já tem anos de experiência, sabe, pô, eu testei isso aqui em outro lugar e aconteceu isso, então talvez, como essa situação tem alguns pontos parecidos, não dê certo aqui também, né? Pode ser muito disso. E também uma coisa que eu acho que é uma questão mais pessoal, assim, mas era a questão da confiança dos que estavam iniciando. Então eles gastavam muito tempo tentando refinar o que eles já fizeram. Então tentando deixar tudo perfeito. Que foi aquilo que a gente falou de feito é melhor que perfeito, né? Então eles ficavam muito nessa parte. Sim, teoricamente, eu achava que se eu tivesse lendo o artigo e eu fosse deduzir o que iria acontecer, eu ia pensar que era o inverso. Porque o designer, pelo menos a experiência que eu já tive aqui em equipe, eu já tive designers sêniors, designers que estão começando, tem meus estagiários também, que estão bem no início de carreira. E o que a gente vê, o que eu percebo é que o jovem, ele é muito certo. Ele acha que ele é muito certo. E muitas vezes tem as incertezas. É exatamente o que eu falei ainda agora. Ele tem dessa certeza minha que cliente. o que ele está colocando é o melhor. Ele tem muito disso, esse ímpeto. E às vezes a insegurança ela vem da experiência, porque a gente percebe no processo todo que nem sempre a gente está certo. Entende? Então a gente fica aí, né? O jovem ele vai querer fazer algo disruptivo, muito novo, ele quer ser a grande inovação do design, desde que John Ive desenhou o iPhone. Desde que ele desenhou aquele Apple, aquele Mac que era translúcido. O grande designer que mudou todo um conceito, massa. Então o jovem ele tem muito disso, ele quer simplesmente ser disruptivo e tudo. O mais velho não, ele sabe que o mercado ele muda, tem muitas questões. E aí eu acho que o caminho seria por aí, assim, dos mais sênior terem um repertório, por terem um repertório maior. Talvez essa seja uma explicação deles irem de uma vez. O sênior ele tem um repertório maior do que o iniciante. Né? Até porque ele tem mais tempo de vida, ele já leu mais, assistiu mais, ele viu mais produtos, isso é inevitável. Mesmo que o jovem seja um consumidor de livros, de filmes, de séries, de tudo que aconteceu, de produtos, seja um cara que entra na Matrix mesmo, que liga um chip aqui, consegue absorver tudo, mas é difícil de você, né, ter um repertório de uma pessoa que está naquela área, não sei quanto tempo, que acompanhou a evolução de trocentas marcas. Então, a bagagem auxilia aí.
Eu deduziria diferente, mas eu consegui entender por isso. Eu queria saber também o que tu achava, né? Se esse resultado condiz com a vida real. Eu acabei de falar. Eu esperava que o caminho fosse ser diferente. Né? Aí, para finalizar aqui, né? Por causa do tempo das coisas, do teu tempo também, né? Isso que tu falou, né? Tu contratou uma estagiária mesmo antes dela ter se formado, né? Aí eu queria te perguntar, a gente até tinha falado sobre isso antes, né? Se tu acha que é extremamente importante a educação formal, tem que passar pela faculdade, pela pós-especialização e tal, ou se tem como ter um design muito bom sem ter essa educação formal, claro que com muito estudo, sem estudo e só a prática também fica meio complicado, né? Mas eu queria saber a tua opinião, pode ser resumido aí por causa do tempo, se tu acha que é extremamente importante isso. Não tem como não defender a educação. Não tem como. Porque o design é metodologia. É seguir processos e ter eficácia. Lógico que você vai ter alguns gênios disruptivos. Como é que era o nome do cara? É David Carson, né? Que ele veio com uma linha completamente disruptiva, fazendo materiais que, enfim... E não posso afirmar nada aqui porque não seria leviano da minha parte. Mas é um nome que me vem à cabeça. Eu não sei dizer se ele tinha um histórico como designer ou se ele começou a fazer as coisas e depois foi fazer design. Entende? Algumas pessoas elas vão ter facilidade, como o Messi tem de jogar futebol. Uma aptidão maior. Mas tem isso para desenhar. Também... Eu tenho para desenhar, mas isso não garante o sucesso como designer. Até porque, nesse exemplo do Messi, por exemplo, deve ser alguém que treina bastante, né? Os fundamentos da bola, apesar de ter um talento... Se a gente for comparar, o Messi tem a facilidade e o Cristiano é o cara esforçado. O Messi nasceu com aquilo ali, que é uma coisa do design vernacular. É o cara que pegou um pincel, começou a pintar a parede, fazer as letras, e ele virou letrista e começa a pintar muro. Né? Não passou por formação nenhuma. Ele só consegue, pela metodologia dele, pegar algo que está no papel e colocar ali para poder vender. Mas o cara que passa pela metodologia, como o Cristiano Ronaldo, que é o esforçado, ele aprende o caminho das pedras e como chegar àquilo ali. O ideal era que esse que tem o talento nato conseguisse passar por esse processo, porque aí ele vira um Pelé, né? Sim. A gente está falando de Messi, Cristiano Ronaldo, aí ele vira um Pelé. Porque ele vai saber a teoria por trás daquilo que ele consegue extrair dele e fornecer, que às vezes vem empiricamente. Mas é prática, é constância e metodologia. Se a gente conseguisse juntar os dois, seria o ideal. Nesse ponto aí eu não vou ficar em cima do muro, mas a academia ela é fundamental para todo mundo. É isso, Gu. Obrigado aí pelo teu tempo. Eu que agradeço. Se precisar de mais alguma conversa ao longo da faculdade, de outros assuntos que envolvem design, no final já vamos tinha conversar. Muita coisa que dava para entrar no assunto, por exemplo, só essa coisa da inteligência artificial, né, que vai mudar bastante o mercado, mas para deixar para outra conversa. Vamos lá. Obrigado aí, Gu. Valeu.